para aqueles que eu não vi ainda hoje, uma boa noite, que a graça do Senhor esteja cobrindo os nossos corações. É sempre uma alegria poder compartilhar a palavra, não é? E uma vez eu estava no Rio Grande do Sul fazendo um treinamento, e um professor que ia dividir comigo a turma, ele não pôde ir, falou: o que eu posso fazer é mandar o esboço que eu iria fazer aí, né, na aula que ele dividiria comigo. E foi um esboço que serviu muito para mim, porque eu tentei me encaixar naquilo que ele disse, e ele colocou da seguinte forma: existem palestrantes, existem pastores motivadores, existem expositores bíblicos. Então, o palestrante, ele faz o que eu fiz na IBD, não é? Ele escolhe o tema que ele quer falar, ele escolhe a profundidade que ele quer dar àquela palestra, ele escolhe os temas, ele escolhe os assuntos que ele vai elencar e formar o seu argumento. Então, se as pessoas o convidaram para isso, ele vai, né? E tem aqueles que vendem as suas palestras. Se você quer a palestra, você fica. Se você não quer, você dispensa. Mas é aquilo, não é? O motivador é um outro tipo de talento, né? É uma pessoa que lê o texto e ele consegue pensar uma pérola daquele texto e trabalha aquilo e quebra os corações e conforta às vezes. Às vezes ele leva a pessoa a arrependimento, confissão. É um talento que eu confesso que eu não tenho, mas trabalho com um pastor que tem esse talento, não é? E às vezes nem é a mensagem intencional do autor, mas é uma das mensagens que o autor traz e ele valoriza aquela. E o expositor bíblico, ele é escravo do texto, então às vezes não é muito engraçado. Às vezes as pessoas não eram bem aquilo que eles queriam ouvir. E o expositor bíblico, ele simplesmente se limita ao texto. Eu cheguei à conclusão que eu sou um expositor. Eu vi essa expressão atribuída a mim há muitos anos atrás. Um amigo meu, pastor, um outro, Alexandre, né, me levou à igreja dele para pregar, e ele falou: pastor Sidney, mas isso 20 anos atrás, né? Ele é um expositor bíblico. Eu fiquei pensando, falei para minha esposa: por que ele falou expositor bíblico? Talvez você não tenha muito jeito de pregador, né? Aquela coisa, aquela voz bonita, aquele sussurro e tal. Então ele fala que você é expositor. Eu fiquei meio traumatizado na época, mas eu assumi a condição de expositor bíblico. Então, às vezes, a mensagem não é tão fantástica quanto a gente espera. Mas a minha preocupação é que a gente entenda o texto bíblico. Porque a gente só pode... O Espírito Santo vai trabalhar naquilo que nós entendemos, se a gente puder compreender exatamente o que o autor quer. E eu fiquei muito feliz de ver a carta que vocês escolheram para esse seminário, esse instituto de inverno. Qual é o nome mesmo que está sendo usado? Conferência de inverno, não é? É excelente esse assunto. E eu gostaria de ser entendido mesmo, que os irmãos entendessem a porção que me deram, que é o final do capítulo 2 e o capítulo 3, para que os irmãos pudessem, então, sair daqui, refletir e analisar a sua vida à luz do texto. Então, eu já antecipo que a gente vai fazer, talvez, tentar entender a lógica do autor no capítulo 3, para a gente poder, então, trabalhar no capítulo 3 e sair daqui sabendo exatamente o que João quer nos tratar. Por falar em João... esse João, que escreveu as cartas, tem muitas evidências que é o mesmo João que escreveu o quarto evangelho, não é? Algumas pessoas acham que não, que talvez seja um outro, um tal de João, o presbítero, porque João era pescador, era filho de pescador, então ele não poderia ter conhecido o sacerdote, como ele menciona no evangelho, ou... Se é o João que escreveu o evangelho, ele tinha título de apóstolo, por que usaria o título de presbítero aqui, não é?
e partem da premissa que ele era um homem letrado, como está registrado em Atos capítulo 4, então não poderia escrever temas tão profundos, mas é isso que me encanta no Evangelho e nas cartas, a forma que João trata os seus assuntos, não é? E a gente poderia até tentar defender João, mas ele também não ia perceber que ele está morto, né? Ficar defendendo, não, foi João sim, né? Iletrado não quer dizer analfabeto, só quer dizer que ele não fez a escola rabínica, não fez a escola na religião judaica, mas não quer dizer que ele fosse um analfabeto, né? Existem algumas coisas na carta, dentro da carta, que mostram uma segurança nas afirmações que João faz, que só uma pessoa que caminhou com Cristo teria tanta autoridade, tanta segurança para falar o que ele fala na carta. Interessante que ele tem uma autoridade nitidamente apostólica, pela forma, no capítulo 2 principalmente, que ele confronta algumas pessoas que estavam desviados ou desviando do Evangelho. Ele usa um termo carinhoso de chamar de filhinhos, outras coisas, e outros termos carinhosos, que são usados com muita frequência. Isso sugere alguém que desfruta de um respeito, né? Talvez alguém idoso que desfrute de respeito. E João fala no final, depois, aquele que vai me suceder semana que vem, no capítulo 6, parece que ele fala com quem quer ser obedecido. Então, essas características todas de quem escreveu a epístola e também o evangelho, nos dão realmente segurança para dizer que foi João que escreveu, o João que a gente conhece, filho de Zebedeu. Mas o que chama a atenção é como João conseguiu usar uma forma tão carinhosa, né, dele tratar desse assunto, né? Ao mesmo tempo que é carinhosa, ela é cheia de autoridade. E são assuntos ligados não à teologia para ficar discutindo, para ficar concordando ou discordando, mas é algo ligado ao nosso estilo de vida, né? Como evidência de que somos filhos de Deus. Então, João não trata de grandes tratados teológicos, né? Mas ele trata de algumas evidências que são facilmente identificáveis, né? Que mostram a operação transformadora do Espírito Santo nas nossas vidas no dia a dia. Por isso, então, fica aqui o meu registro de satisfação pela escolha do tema dos irmãos nesse ano. É uma carta que tem que ser lida como espelho, né? Tiago fala que a gente tem que ouvir a palavra de Deus, e aquele que ouve, mas não aplica, é como homem mesmo, não é gênero humano, é a pessoa do sexo masculino. A palavra que Tiago usa ali é como homem, porque o homem é muito desatento. A mulher, ela vai numa festa e ela vai cada 15 minutos no toalete e olha, e às vezes tem um fio da sobrancelha fora. Meu Deus, ninguém me avisou. Eu pagando ninguém nem viu, mas ela fica desesperada. O homem já é meio desatento quando olha no espelho. Às vezes o óculos cai, ele vai no espelho, está faltando uma orelha e ele não percebe, né? Está meio esquisito, ele sai, né? Então ele usa essa expressão, o homem mesmo que é desatento. Ele olha no espelho, vê um monte de defeito e não percebe, vai embora, né? Por isso que ele usa homem, pessoa do sexo masculino. Então muita gente olha para a palavra de Deus e a palavra de Deus lhe aponta uma porção de problemas e ele vai embora e esquece. E a carta de João é uma carta para ser espelho para a nossa vida, para mostrar se realmente nós estamos vivendo como filhos de Deus, como alguém que foi regenerado pelo Senhor, que recebeu o Espírito Santo e desfrutou desse amor de Jesus. E quando a gente pensa qual é o propósito da carta, se tem uma coisa que João deixa muito claro, são os propósitos que ele tem para nós. Existem algumas literaturas que a gente tem que ler, para tentar saber por que ele está escrevendo, para que ele está escrevendo. João não. João não tem a menor dificuldade de colocar em vários pontos da carta o que ele espera na vida dos seus leitores lendo a sua carta. Primeiro, que as pessoas desfrutem da comunhão baseado
num conhecimento correto de Cristo e de Deus. Ele já começa logo no primeiro capítulo, lá no versículo 3, que os irmãos certamente já estudaram. O que ele quer na vida dos irmãos é promover alegria nos seus leitores. Também está no capítulo 1, os irmãos já viram isso. Impedir que os crentes continuassem pecando. Capítulo 2 trata disso. Ele quer que as pessoas entendam, assim como no Evangelho ele faz isso também, como ter certeza da salvação. Porque a certeza da salvação é uma coisa que não depende do nosso sentimento. Porque tem dia que você se sente salvo, tem dia que você não se sente salvo. Então não depende disso. Depende se nós recebemos ou não Jesus. Mas existem algumas evidências se nós recebemos ou não Jesus. E ele quer oferecer aos seus leitores essa certeza. É interessante que isso é tão forte na primeira carta, que os estudiosos da João, da pessoa de João, ficam em dúvida se o objetivo central de João se ele está focado nos critérios da comunhão ou nos critérios da salvação, que define para viver em comunhão ou nos critérios que evidenciam a salvação. Tamanha é a proximidade que ele trata desses assuntos, não é? E além desses objetivos todos que ele traz, tem aqueles que estão ligados ao momento em que ele escreveu a carta, ao ambiente em que João vivia, que não está definido claramente, mas quem estuda a história da teologia, o que estava acontecendo nesse tempo de João, a partir da década de 80, do meio da década do ano de 80, lá da primeira era cristã, do primeiro século, as heresias que estavam ameaçando a igreja, ameaçando a integridade da igreja, a santidade da igreja. E João combate algumas delas sem mencionar explicitamente. Agora estou combatendo isso, combatendo aquilo. Então, o chamado gnosticismo ele já estava rodeando ali a igreja já a partir do século, a partir do ano 80, da década de 80. E alguns pensamentos que estavam no tempo de João, eles estão se repetindo aqui. O pastor Marcelo falou de algumas coisas, as pessoas já não estão nem acreditando mais no inferno, não estão acreditando mais no sentido literal da Bíblia. Não é? Acha que o conhecimento supera a virtude. Algumas pessoas hoje, que estudaram em seminários evangélicos, eles acreditam que a encarnação de Cristo, da forma que aconteceu, é algo impensável, inimaginável. Não é? Eu estive fazendo um trabalho lá no Vale do Ribeira, numa convenção que teve lá, e um dos assuntos da tarde era a pós-modernidade afetando a igreja, passando pela academia, os seminários ensinando o liberalismo teológico. E tem pessoas que falam que não tem liberalismo teológico, mas a forma de pensar, que a gente está acreditando em mitos e outras coisas, nós estamos vivendo um tempo muito parecido com o tempo de João. Mais uma razão para que a gente olhe a carta de João como um espelho para a nossa vida. Então João estava combatendo também essas heresias que estavam comprometendo a pureza da igreja. Muito bem. Essa introdução um pouco longa que eu fiz, e para alguns até um pouco cansativa, é para mostrar exatamente a atualidade da carta. Não é? E essa carta que João escreveu, tantas outras coisas foram produzidas, mas algumas foram consideradas inspiradas, Deus inspirou e veio até nós, preservado até nós. E tudo que foi preservado, tudo que Deus considerou ou definiu como inspirada por ele, e as pessoas concordaram com isso, é porque tem valor permanente, não é? Então, Paulo escreveu uma carta para a mesma cidade lá, que João escreveu no Apocalipse. Mas essa carta de Paulo não foi considerada inspirada. As outras foram, a de João foi, o Apocalipse foi. Então Deus tem propósitos especiais naquilo que foi
preservado até nós como inspirado por Deus. Então o texto que nós lemos, ele segue a lógica que vem de João desde o começo. E se a gente entender a lógica da carta, fica muito mais fácil a gente entender o texto que a gente está trabalhando no dia de hoje, não é? Então, o escritor, ele vem trazendo a seguinte ideia, não é? Que a nossa comunhão com Deus pode ser medida por nós mesmos, pela forma como os atributos de Deus sejam mais perceptíveis no nosso estilo de vida. Então, os irmãos já estudaram o capítulo 1, já estudaram o capítulo 2, e provavelmente as pessoas que me antecederam, os pastores que me antecederam, já fizeram menção disso, não é? Mas a compreensão do capítulo 3 depende da compreensão dos outros 2 capítulos. Então, a lógica de João é o seguinte: quanto mais o atributo de Deus for percebido crescer na sua vida, mais a sua vida vai estar de acordo com a vontade de Deus. Ele começa, o primeiro atributo que ele trata, não é a santidade. Então, quanto mais a santidade de Deus, esse atributo de Deus, estiver presente e dominando as nossas vidas, mais a nossa comunhão, e para algumas pessoas a nossa salvação, vai ser evidenciada. Então ele trata no capítulo 1 que é a santificação. Quanto mais ela cresce, ela pode ser medida à medida que nós evitamos o pecado. Está lá no capítulo 1, a partir do versículo 5, vai até o capítulo 2, não é? O comecinho do capítulo 2. Quanto mais a santidade de Deus toma conta, permeia a nossa vida, cresce na nossa vida, isso pode ser percebido pela forma que nós observamos os mandamentos de Cristo. Quanto mais a santidade, esse atributo de Deus, se percebe na nossa vida, mais a gente consegue separar e identificar os erros doutrinários dos hereges. Porque uma pessoa que não tem o caráter, a santidade de Deus como atributo divino na sua vida, ela não consegue perceber aquilo que contraria frontalmente a palavra de Deus, as distorções da Bíblia e assim por diante. Então, quanto mais a santidade de Deus é vista na nossa vida, isso é percebido pela observância da verdade que o Espírito Santo traz ao nosso coração e que nos faz permanecer em Cristo. É assim que termina o capítulo 2. E agora, a gente vai compreender o texto do capítulo 3, o texto que nós lemos, nessa lógica. E agora, João continua dizendo: como é que eu posso medir o meu grau de comunhão com Deus? Ele já mostrou que isso pode ser feito através do atributo santidade crescendo na nossa vida. E agora ele fala que isso pode ser pelo atributo amor de Deus dominando a nossa vida. E vai quase até o final da carta. Então, como é que eu posso avaliar o meu grau de comunhão com Deus? Através do seu atributo amor, o atributo divino amor na minha vida. Interessante que o texto que nós lemos, no começo do capítulo 3, eles veem que grande amor Deus nos tem concedido. Deus nos tem amado, mas também tem nos dado o seu amor. Então, a primeira forma que nós podemos medir o grau de comunhão com Deus, e como eu disse, alguns estudiosos dizem até medir a validade da nossa salvação, porque João trata muito perto isso, né? São evidências tão contundentes, definidas pela nossa relação com Deus, que você pode escolher, né? Se é medir o seu grau de comunhão com Deus ou evidências até da salvação. Mas a primeira forma que João trata aqui é que o amor de Deus, quando cresce em mim, esse atributo divino, o amor de Deus, quando cresce em mim, ele me distingue, ele me faz distinto na questão da justiça, na questão da esperança e na questão da filiação, não é? Começando no versículo que o Marcelo leu, aqui o 28 do capítulo 2, vai até o versículo 10 do capítulo 3. Então,
Quando esse amor, esse atributo de Deus está crescendo em mim, eu me percebo e as pessoas me percebem diferente, distinto das outras pessoas na justiça, na esperança e na questão da filiação. Então, o versículo 28 e 29 diz o seguinte: a vinda de Cristo não assusta aqueles que têm um atributo divino, amor, dominando o seu coração. E ele diz aqui: filhinhos, pois, agora permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabemos que ele é justo, reconhecei também, se saber que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então nós somos distintos das outras pessoas que não têm o amor de Deus na sua vida, porque a vinda de Cristo não nos assusta. Nós não vamos ficar envergonhados, porque nós praticamos a justiça. Uma outra prova disso, quando o amor está em nós crescendo, o amor de Deus, nós somos identificados com Cristo, em todos os seus detalhes. Ele diz assim, capítulo 3, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Nós temos uma identificação com Cristo. O mundo não gosta da gente, como não gostava de Cristo. Não nos reconhece como filho de Deus, como também Cristo não foi reconhecido. Há uma perfeita identidade com Cristo, quando o amor de Deus ocupa espaço na nossa vida. Versículos 2 do capítulo 3, diz que a nossa expectativa também é distinta, também é diferente das pessoas que não conhecem o amor de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Isso não é comum a todos os seres humanos. Isso é particular daquele que tem em si esse atributo divino chamado o amor de Deus na sua vida. Ele tem uma expectativa maravilhosa de ser como Jesus é, de ver Jesus como ele é, na verdade, como Deus santo e poderoso. E essa esperança nos distingue também na busca pela pureza, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus e também não ama o seu irmão. Então, aqueles que têm em si o amor de Deus é distinto das outras pessoas, porque essa esperança, versículo 3 diz isso, aquele que tem essa esperança se purifica a si mesmo, como ele é puro. As pessoas vivem nesse mundo como se esse mundo fosse o final de tudo. Ele não tem uma esperança após essa vida. Por isso, ele não busca a pureza, porque ele não tem uma razão, não tem uma motivação para viver em pureza. Quando o amor domina a minha vida, esse atributo cresce e domina a minha vida, eu tenho condições de ser diferente. Eu tenho dever de ser diferente. E eu tenho uma promessa por ser diferente. O amor de Deus em nós, esse atributo divino que Deus concede a nós, nos faz diferente das outras pessoas. Não nos faz melhores, porque todo mundo é igual. Deus não compara uma pessoa com outra, compara todo mundo com Ele mesmo. E nesse quesito nós estamos muito longe. Mas nós somos diferentes porque nós temos uma promessa, nós temos uma segurança, nós temos uma garantia. A segunda forma de que esse amor de Deus que é concedido a nós, esse atributo de Deus que é dado a nós, quando ele cresce em nós, ele altera a nossa relação com o próximo. Isso é uma evidência da nossa comunhão. A gente percebe, mede a nossa comunhão, à medida que o amor que é dado a nós
altera a nossa relação com o próximo. Versículos 11 até o versículo 18, trata disso. Nós olhamos para as pessoas e nós somos marcados pelo amor e não pelo ódio. Versículo 11 diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Ele faz uma distinção daqueles que são da geração, do estirpe, do quilate, do jeitão de Caim, que era do maligno, e por isso assassinou o seu irmão. E por que ele assassinou? Porque as obras eram más, e a do seu irmão era justa. Então, quando o amor de Deus cresce em mim, ele altera a minha relação com o outro. Eu não sou da turma do Caim, que odeia, que inveja, que não suporta ver o outro ser aceito por Deus, eu não. Eu sou marcado pelo amor e não pelo ódio. Eu até sou odiado por causa desse amor que há em mim. Versículos 13 até o versículo 15. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna e permanente em si mesmo. Esse amor que é derramado em nós, por incrível que pareça, gera ódio nas pessoas contra nós. E João está dizendo, não estranhe se o mundo vos odiar. Esse amor que é derramado no seu coração, a forma que você vive, essa forma, ela é incompatível com a forma que o mundo vive. Portanto, vai gerar ódio mesmo. E quando esse amor de Deus cresce em nós, e ele altera a nossa relação com o próximo, o meu amor vai seguir sempre o padrão prático de Cristo. Não vai ser um amor teórico, mas um amor prático, não é? Isso ele comenta a partir do versículo 16, e nós conhecemos e cremos o amor de Deus, o amor que Deus nos tem. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia de juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Eu estou lendo 4, perdão, desculpa. Por isso que eu estou meio... a cegueira tem me atrapalhado aqui. 16. Nisto conhecemos que o amor de Deus, em que Cristo deu vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos neste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer o amor de Deus nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e verdade. Então, quando o amor de Deus está em mim, o meu amor se manifesta no mesmo padrão prático de Cristo. Não é um amor de palavras. Cristo prova o seu amor para conosco em ter morrido por nós. Eu me lembro uma vez quando eu ouvi uma aula do pastor Shed, e eu marquei na minha Bíblia aqui, não marquei no meu esboço, mas marquei na minha Bíblia. Ele me disse que havia naquele tempo os mártires voluntários. Então, de repente, vinha lá o imperador e ia matar o Marcelo. Escolhemos um cristão que nós vamos matar um cristão, para dar exemplo. Olha, mas o Marcelo tem filho novo, é jovem, tem muito. Eu já estou velhinho. Meus filhos já cresceram, tal. Eu já estou cansado. Os irmãos estão vendo que eu estou com dificuldade de falar aqui, não é? Então, leva eu, me mata. Então o doutor já disse que havia esse martírio voluntário. Você oferecia a sua vida para morrer no lugar de outro. Eu não sei com que frequência isso acontecia, mas havia possibilidade de você se oferecer para morrer como cristão no lugar de outro. Isso é o exemplo prático, mais cabal, da forma que Cristo amou, de dar a sua vida. Então, quando nós temos o amor de Deus em nosso coração, esse amor segue o padrão prático, não é, do amor de Cristo. Então, eu me percebo pensando diferente.
Eu me percebo agindo diferente. Eu me percebo sentindo diferente em relação ao meu próximo por causa desse atributo divino. Amor que vai crescendo na minha vida. Então, da mesma forma que o atributo santidade, quando cresce na minha vida, revela a minha comunhão com Deus e a minha certeza de salvação, o atributo divino, amor também de Deus na minha vida, faz com que eu mude a minha relação com as pessoas, com o meu próximo. Mas João continua dizendo o seguinte: o seu grau de comunhão com Deus, ele pode ser medido também quando o atributo amor cresce no seu coração, cresce em você e te dá segurança pessoal diante do próprio Deus. Então, o amor de Deus nos traz a tranquilidade da aceitação. Versículos 19 diz assim: nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Versículo 20 diz: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Quando o amor de Deus cresce em nós, se evidencia em nós, isso tranquiliza o nosso coração. Porque nós conhecemos e experimentamos esse amor que é muito maior do que o nosso coração. E esse amor de Deus nos leva a uma obediência que nos garante resposta na oração. Por causa dessa segurança que nós temos diante do próprio Deus, não por causa dos nossos méritos, mas por causa do amor que Ele nos concedeu, e esse amor habita em nós. E o Espírito Santo em nós é a garantia de que Cristo está em nós e a possibilidade de guardar os seus mandamentos. Agora é possível guardar os mandamentos de Deus. Essa segurança nós temos por causa de Cristo em nós, por causa do Espírito Santo em nós, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Uma coisa puxa a outra. Quanto mais o amor de Deus cresce em mim, mais eu estou capacitado a amar e a obedecer a Deus. Então, esse capítulo de João, um pouquinho mais de um capítulo, Deus inspirou esse servo do Senhor com tanta simplicidade, com tanto amor, com tanto carinho, trata de coisas tão contundentes. De uma forma carinhosa, ele nos mostra que nós podemos medir o nosso grau de comunhão com Deus. À medida que o amor que Deus nos deu, o amor dele, o atributo dele em nós, vai fazer diferença na nossa vida, à medida que esse amor cresce em dominar as nossas vidas. Então, cada um de nós pode medir o seu grau de comunhão com Deus. Não existe um aparelho para medir isso. Não existe um sensor na porta, à medida que você entra, o pastor sabe como é que está a sua comunhão com Deus. A carta do João nos mostra que num cenário muito parecido com o nosso, igreja em constante ataque de heresias, de sugestões nebulosas que colocavam em risco a pureza da igreja. Esse cenário que muito parecido com o nosso, é possível fazer um exercício pessoal de averiguação do nosso conceito de Cristo, do nosso conceito da palavra, como nós recebemos a palavra de Deus, o quanto ela impacta, o quanto ela muda a nossa vida. Só nós e Deus podemos medir como está a nossa comunhão com Ele. E se você quiser adotar um critério mais rigoroso, só nós e Deus podemos medir até se somos salvos ou não. Por causa do amor de Deus em nós, que faz essa diferença. João vem nos dizer que não é apenas a santidade que revela a nossa comunhão com o Senhor, mas também o amor dele em nós, dominando as nossas vidas. Às vezes nós não valorizamos tanto a questão do amor de Deus que foi nos concedido. É um atributo dele. Ele exerceu amor ao mandar seu filho, mas também Deus deu do seu amor para nós. E ele não deu sem nenhum objetivo, sem nenhum propósito.
A santidade é muito importante e revela o nosso grau de comunhão. Mas João vem nos dizer que também o amor dele em nós, mudando a nossa vida, com relação a nós mesmos, com relação ao próximo, com relação ao pecado, com relação ao próprio Deus. Esse atributo, à medida que ele toma corpo, que ele domina as nossas vidas, também revela o nosso grau de comunhão. O amor de Deus em nós não é uma coisa que a gente deva considerar como uma opção. Eu sou santo, mas eu não consigo manifestar o amor de Deus. João vem dizer que isso é tão importante para medir a nossa comunhão, como é a santidade dele em nós. Que essa carta aqui é um espelho, para que a gente olhe e veja como nós estamos. E antes de virarmos as costas e ir embora, diante da palavra, diante do Senhor, que a gente possa fazer os concertos, para que a nossa comunhão com Deus seja evidenciada em alto nível, por causa do amor de Deus em nós, fazendo diferença e transformando as nossas relações. Que Deus nos abençoe.